Olá, o meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo e estou aqui na minha residência para gravar a continuação daquele vídeo no meu canal da pregação da Palavra de Deus, do estudo bíblico acerca de desviados, acerca da igreja e do judaísmo. Aqui onde você está vendo a minha residência, nós estamos mostrando aqui em cima da minha cobertura, o meu bairro, né? Ali lá em cima, onde você vê aquela serra lá em cima, é a Serra de Petrópolis. Lá naquela serra é a Serra de Petrópolis. Eu estou perto de Petrópolis há alguns quilômetros, indo de ônibus é cerca de 30 minutos. Indo de carro é 20, ônibus deve ser uns 30, 35 minutos. Aquela serra lá. Esse morro que você está vendo aí é o morro onde tem uma torre. Tá vendo aquele negócio pretinho lá em cima? É uma torre, que é a torre do telefone. Aqui é minha casa e nós vamos voltar para um estudo bíblico acerca acerca dos desviados, aqueles que aceitam Jesus e saem da igreja, e acerca do que é judaísmo e o que é cristianismo. Vamos estudar com a Bíblia. Vamos estudar com a Bíblia. Aqui em Marcos, capítulo 16, está escrito assim, olha. Vamos ver se dá para você ver, porque aqui eu estou com dificuldade, mas nós vamos chegar lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, tá vendo? E pregai o evangelho a toda criatura. O 16, Marcos 16, versículo 15, né, que você viu. Agora versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, tá vendo? Quem não crê será condenado. O versículo 17. E estes sinais, tá vendo? Sinais, olha lá, acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. O que essa escritura está dizendo é que todas aquelas pessoas que ouviram a pregação do evangelho, ouviu a pregação do evangelho, e se essa pessoa crê na pregação do evangelho através do nome de Jesus, porque o evangelho é de Jesus, foi Jesus quem trouxe o evangelho. Primeiro Jesus começou pregando lá em Israel, Jesus só pregou para Israel, mas deu ordem para que o evangelho fosse pregado para toda a criatura, depois que o povo de Israel rejeitou. Daqui a pouco eu vou te mostrar o povo de Israel rejeitando a pregação desse evangelho. Por isso que esse evangelho chegou até a nós, que não somos do povo de Israel. Mas Jesus só pregou para o povo de Israel. Os discípulos de Jesus só pregaram para o povo de Israel, não pregou para todo mundo. Só o povo de Israel conhecia a Deus, só o povo de Israel era de Deus. As outras nações, chamadas de pagã, adoravam outros deuses, com D minúsculo. E nós recebemos essa oportunidade, né, do evangelho através da rejeição do povo de Israel. Aí Jesus manda pregar esse evangelho para o povo de outras nações e disse o seguinte: aquele que cresce no evangelho, aquele que cresce no nome de Jesus, essa pessoa receberia, ou então um sinal lhe acompanharia. Que sinal é esse? É o sinal do Espírito Santo. Com esse sinal a pessoa vai e expulsa os demônios e expulsa a enfermidade. Mas o crente não pode sair da igreja. Ele não pode se desviar. Ele não pode desistir por nada. Porque se o crente se desistir da igreja, o que acontece com esse crente? Ele vai ficar endemoniado. A princípio, ele recebe um sinal que acompanha e expulsa os demônios. Mas na hora que ele sai da igreja, que ele desiste por algum motivo, né, aí os demônios entram nele, 7 demônios. Olha o que está escrito aqui nessa escritura. A escritura que eu acabei de ler para você foi Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e o 17. O 17 fala que um espírito, né, o Espírito Santo nos acompanha, que é um sinal. Mas aqui em Mateus, olha bem que está escrito em Mateus, no capítulo 12, versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Quando a pessoa crê em Jesus, recebe o evangelho,
um sinal lhe acompanha e a pessoa passa a expulsar os demônios, porque a pessoa agora está liberto, limpo, purificado. Mas quando ele sai da igreja, esse espírito que saiu dele, que ele ficou liberto, volta. Né? Volta, igual eu acabei de ler agora. Agora vamos ver, nós lemos 43, vamos ler o 44, é Mateus 12, 44 agora. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha desocupada, varrida e adornada. 44, agora 45, para encerrar. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Piores do que ele. E entrando, habitam ali. Né? Eu tô lendo aqui meio com dificuldade, mas você vai entendendo. Piores do que ele, habitam ali. E o último estado, que eu estou fazendo foi para você ver aqui, ó. Agora, acho que deu para ver agora. Ó. É o último estado desse homem, vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de ser também a esta geração perversa. O que está escrito ali? Que o estado do homem vai ser pior. Ou seja, quando ele não era crente, ele nunca falava mal de crente, nunca falava mal de pastores. Quando ele não era crente, ele não ficava postando no Facebook figurinha, fotos, cartazes, cara de cavalo, cara de cachorro, criticando dízimo, oferta, né? Ele não fazia isso. Ele só passou a fazer isso depois que ele se desviou do evangelho de Jesus. E se desviando do evangelho, o estado dele agora passou a ser pior. Os piores bandidos, os piores marginais, os piores ladrões, né? Aquelas pessoas que são os piores gays, você pode procurar se informar, já foram evangélicos. Na rede social, os piores homens, as piores mulheres postando essa desgraça contra pastor, são ex-evangélicos que saíram da igreja. Essas pessoas passaram a ter um estado pior. É por isso que desviado não será salvo. Você vai ver agora uma escritura que mostra que o desviado não será salvo. A escritura que eu acabei de ler foi Mateus capítulo 12, 43, 44 e 45. Agora você vai ler aqui agora, comigo, que desviado não será salvo por esse motivo. Olha só o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Vamos ver se dá para você ver. Ó. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, esse fizeram participantes do Espírito Santo, agora o 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 6, e depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. 7. Pois a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. 8, né? Mas se
produz espinhos e abrolho, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Deu para entender? A pessoa que se desviou, ele agora passa a ter um estado pior, que ele fica endemoniado, como eu te mostrei, e ele agora passa a ter um estado pior do que quem não é crente. Então ele agora não tem mais direito à salvação. Isso é muito triste. Não é normal a pessoa que sai da igreja e dizer que se sentiu livre do cativeiro, se sentiu livre da prisão, ele agora está livre, né, do pastor que faz isso ou faz aquilo de ruim com essa pessoa, e dizendo que está livre, mas está lá na rede social 24 horas postando foto, desenho, chamando o pastor de cão guloso. Cão guloso, para você que não sabe, você que não lê Bíblia, está escrito em Isaías capítulo 56, no versículo 11. Mas você tem que ler um pouquinho mais para cima, que você vai ver lá que está escrito assim, que é um crime que Israel praticava. Ou seja, só o povo de Israel foi considerado criminoso. Só o povo de Israel foi considerado cão guloso. Só o povo de Israel, Jesus só pregou para o povo de Israel. Os 12 discípulos de Jesus só pregaram para o povo de Israel. Mateus capítulo 10. 70 discípulos de Jesus só pregou para o povo de Israel. Lucas capítulo 10. Só o povo de Israel foi esculachado, criticado, zombado. E o povo de Israel não é nada de religião. Eles fizeram o seguinte, foram eles, esse povo de Israel, os irmãos de Jesus, né? Você sabe quem são os irmãos de Jesus? Os escribas, fariseus, aqueles nascidos em Israel, povo de Jerusalém. Esse povo, eles fizeram o seguinte, eles mataram Jesus, mataram os profetas, mataram, né, os discípulos apóstolos. Eles perseguiam a igreja de Jesus. Eles pertenciam ao judaísmo e perseguiram. E por que eles mataram Jesus? Primeiro porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, né? Já era um plano de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Jesus só pregou em Israel por quê? Porque Jesus primeiro veio para os que era dele. Só que o de Jesus rejeitaram. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, eles rejeitando Jesus e o evangelho de Jesus. Aqui em Mateus, no capítulo 23, o desviado fala que capítulo 23 é para a igreja de Jesus, mas não é. Escriba, fariseu, só lá em Jerusalém que tem, só lá em Israel. Olha só. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. O 38. Eis aí abandonada, vós e a vossa casa. Foi aí que Jesus desistiu de Israel. 3 anos pregando o evangelho para o povo de Israel. Jesus e seus discípulos e seus apóstolos só pregaram o evangelho para o povo de Israel. As escrituras que você enxerga na Bíblia falando mal, chamando de cão guloso, chamando de salteador, de ladrão, não é para a igreja. A igreja de Jesus ainda não existia, né? Não existia. Jesus só pregou contra o povo de Israel. E aí Jesus então, agora diz, eis a vossa casa abandonada. O povo de Israel agora não é mais igreja. A igreja de Jesus são um povo gentil. O povo gentil são um povo que não é israelita, são povos de outras nações. Eu quero mostrar para você agora o povo do judaísmo, que é o povo de Deus, que é o povo, né, de Israel, perseguindo a igreja de Jesus. Olha só, veja essa escritura. Aqui na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, você vai encontrar aqui Paulo dizendo que ele era do judaísmo, né, que ele era do povo de Israel. Olha o que ele está dizendo aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pois já ouvisteis qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. Gálatas 1, 14. Na minha nação excedia em judaísmo,
a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que Paulo está dizendo aqui, que ele foi escolhido para a salvação. Porque ele no judaísmo matava crente, ele que apedrejou Estevão junto com o grupo dele. É que as pessoas falam que foi a religião. Não foi a religião, não. Foi o judaísmo, foi os irmãos de Jesus, foi os israelitas. É um irmão matando o outro. Estevão é israelita, Paulo também. Era eles que matavam eles mesmos, porque não aceitavam o evangelho de Jesus. Jesus traz um evangelho agora que ia fazer com que o judaísmo acabasse e que todo mundo agora deixava de ser do judaísmo e passava a ser da igreja. Agora todo mundo agora passa a ser crente, passa a servir a Jesus. Jesus não existia, Jesus aparece lá, né? Porque Deus enviou Jesus, mas ninguém conhecia Jesus. E aparece um Jesus dizendo que ele que é o Salvador do mundo, e todos tinham que largar o judaísmo para seguir a Jesus, ser um cristão. E aí o povo de Israel vai lá e mata esses enviados e não aceita o evangelho, não aceita Jesus. Então Jesus, lá em Mateus capítulo 23, para quem não sabe, Mateus 23 só é contra escribas e fariseus e doutores da lei. Mas o desviado fala que é os pastores, porque ai de ti, escriba e fariseu, chamando de ladrão, chamando de um monte de coisa feia, aí atribui os pastores de hoje. Contra a igreja de Jesus não tem uma escritura na Bíblia, nenhuma. Só tem igreja no Novo Testamento e a partir de Atos. Antes de Atos não tem. Antes de Atos, nos 4 evangelhos, só tem falando acerca do povo do judaísmo. Agora o judaísmo rejeita a salvação. Quando rejeita, então agora Jesus manda pregar o evangelho em Marcos, capítulo 16, como vocês já viram, pregar o evangelho para toda a criatura. Israel rejeita, agora sim, agora chega o evangelho para todas as nações. Para a pessoa pregar o evangelho em todas as nações, com certeza tem que ter dinheiro. Como é que o ser humano, primeiro que Jesus tirou o homem do trabalho, né? Eu já mostrei aqui que Jesus tirou o homem do trabalho. Não sei se vocês já viram, né? Eu posso até mostrar de novo. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim, olha. E Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O 19. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. 21. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes, e os chamou. 22. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Ou seja, Jesus tirou eles do trabalho. Tem desviado que fala que não, mas Jesus tirou eles do trabalho. Como que sem trabalhar para pregar o evangelho eles iam sobreviver? Como que vão comer e beber? Como vai sustentar a sua família? Então Pedro perguntou a Jesus, como é que eu vou sustentar minha família, Jesus? Então Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós
deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois receberemos nós. 28, é Mateus 19, versículo 27, né? E agora é o 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguisteis, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis, né? Também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Israel matou os discípulos, perseguiu a igreja, agora vai ser julgado pela igreja. E quem vai julgar serão a igreja de Jesus, sentada em 12 tronos. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Essa parte aí de receber 100 vezes tanto, é isso que quem é desviado não entendeu ainda. Se eu ganho um salário mínimo todos os meses garantido no meu emprego, aí eu largo o meu trabalho e saio para pregar o evangelho. Se eu tenho garantido um salário mínimo todo mês e eu vou pregar o evangelho, Deus me garante 100 salário mínimo garantido todo mês. Eu vou ficar rico ou não vou? Vou ficar rico ou não vou? Eu estou encerrando esse vídeo e essa segunda parte, e nós vamos, no próximo vídeo, na terceira parte, nós vamos dar cumprimento nessa parte da riqueza de quem prega o evangelho, porque critica o Bispo Macedo, o Bispo Macedo ser bilionário. O Bispo Macedo, ele tem templo espalhado em 197 países. Todos os municípios do Brasil têm Igreja Universal do Reino de Deus. Como que um homem desse vai ser pobre? Como que um homem desse vai andar de fusquinha? Você já viu o R.R. Soares pregando o evangelho? Há 40 anos na televisão sem tirar folga. Mesmo estando bilionário. Tem templo em todos os municípios do Brasil. Tem município do Brasil que tem mais de um templo. 2, 3, 4, 5. É isso que os desviados até agora não entenderam. Mas eu quero, no próximo vídeo, estar falando acerca da riqueza daqueles que servem a Deus. E também da derrota dos desviados e do judaísmo, que está caído, e serão julgados pela igreja de Jesus, e sobre a igreja de Jesus, o que é cristianismo, o que é judaísmo e o que é desviado. Muito obrigado, até o próximo vídeo.